Corrina era uma americana de 30 anos que foi atacada, violentada e morta em 2016, enquanto fazia uma corrida em um parque que ficava no Queens, em Nova York. O caso ganhou muita atenção da mídia por não ter sido solucionado por 6 meses, e a solução que esse caso teve foi bizarra. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e se você gosta de casos criminais e teorias, já vai se inscrevendo aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas nós temos casos novos por aqui, tá bom? Já vou pedir também para você me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Não se esqueça de já curtir o vídeo já no comecinho para ajudar a divulgar ainda mais o meu trabalho. E agora, bora pro caso. Corrina Ann nasceu em 12 de julho de 1986 em Nova York. Filha de Philip, um bombeiro aposentado. Ela tinha mais um irmão e uma irmã, e a família morava no bairro Queens, em Nova York. A Corrina se descrevia como uma menina muito sonhadora, uma caçadora de emoções. Ela amava viajar e registrava todas as suas viagens na sua conta do Instagram. Depois que se formou no ensino médio, ela entrou para a faculdade e se formou em fonoaudiologia. E em 2016, a Corrina já tinha 30 anos e morava sozinha. Ela decidiu continuar morando ali no Queens, no mesmo bairro onde os seus pais moravam, e ela trabalhava com crianças que tinham autismo em Manhattan, onde seus hobbies era escrever. Ela amava escrever, e em 2013 ela participou de um filme bem curtinho que um amigo dela produziu a partir das obras que ela havia escrito. No dia 2 de agosto de 2016, a Corrina termina o seu expediente no trabalho e ela estava habituada a fazer ali as suas corridas na parte da tarde em um parque que ficava próximo à casa de seus pais. A Corrina e o seu pai, eles corriam juntos todas as tardes. Então, depois do seu horário de expediente, ela passou na casa de seu pai, perguntou para ele se estava tudo bem, se estava tudo certo, e perguntou também se ele iria com ela acompanhá-la na corrida como fazia todos os dias. Porém, o pai da Corrina, ele tinha lesionado a coluna alguns dias atrás, então ele ainda estava de repouso, ele ainda estava sentindo algumas dores. Então disse para ela que ele não iria se recuperar um pouco mais para depois conseguir correr com ela como eles faziam sempre. A Corrina decidiu então que ela iria correr sozinha naquela tarde. O pai dela até insistiu um pouco para que ela não fosse, porque ele não achava seguro ela, uma menina, correr sozinha em um parque àquela hora da noite, por mais que ainda estivesse de dia. Mas a Corrina disse que o parque ficava a menos de um quarteirão da casa dela e que ela iria correr como sempre fazia com seu pai, mas que naquele dia ela iria sozinha e que estava tudo bem, que não ia acontecer nada e que logo logo ela entraria em contato com ele. Então, às 17 horas da tarde do dia 2 de agosto de 2016, as câmeras de segurança da rua filmam a Corrina correndo em direção ao parque, onde estava habituada a correr com seu pai. Durante toda a corrida, a Corrina troca mensagens com uma amiga e quando ela para simplesmente de responder as mensagens, a amiga acha que aquilo é muito estranho porque não é do hábito da Corrina deixar de responder as mensagens ou não atender as ligações. Mas a amiga acabou achando que tinha acontecido alguma coisa ou que ela tinha se concentrado um pouco mais na corrida e que logo logo ela entraria em contato novamente. Alguns minutos depois, o pai da Corrina também tentou ligar para ela. Ele ligou várias vezes para o celular dela, porém ela não atendeu as chamadas. E mais tarde, naquele mesmo dia, ele continuou insistindo em ligar para ela, porém a Corrina não atendeu as chamadas e também não retornou a ligação para o seu pai. Naquele momento, ele começou a pensar que com certeza alguma coisa de muito errado estava acontecendo com a sua filha. O Philip, pai da Corrina, ele tinha um amigo que era inclusive vizinho dele, que trabalhava como chefe de polícia da polícia de Nova York. Então ele decide ir até a casa desse amigo dele, conta a situação, diz que a sua filha não está retornando as ligações e que ela havia saído da sua casa mais ou menos às 5 horas da tarde para correr no parque sozinho.
O amigo também acha aquela situação um pouco estranha, a Karina correndo sozinha e depois não atende as ligações. E já estava ficando um pouco tarde, então ele decide começar imediatamente as buscas pela menina. Por isso, às 19 horas daquele mesmo dia, a polícia decide iniciar uma busca à procura de Karina. Eles procuraram pela menina durante praticamente toda a noite e somente às 23 horas daquele mesmo dia, o corpo sem vida da Karina é encontrado a 5 metros da trilha onde ela costumava correr. Ela estava sem o seu short, o corpo dela estava parcialmente exposto e o seu corpo estava muito arranhado e também apresentava muitos hematomas, como se ela tivesse lutado intensamente com alguma pessoa. A autópsia acabou revelando que a Karina sofreu vários golpes na cabeça e que provavelmente ela também sofreu uma agressão sexual e que a causa de sua morte teria sido estrangulamento. A autópsia também mostrou que ela lutou muito a ponto dos seus dentes quebrarem de tanto que ela mordeu o seu agressor. Debaixo das unhas da Karina também foi encontrado capim e em seu pescoço havia marcas de mão. A área onde o corpo da Karina foi encontrado era uma área onde moradores de rua costumavam frequentar para beber, trocar ideia e ficar ali mesmo à toa. Essa área era uma área bem isolada que também pertencia ao parque, mas como algumas pessoas frequentavam, alguns moradores de rua frequentavam aquela área para beber, e essa área era uma área muito isolada, ela não era frequentada pelas pessoas que costumavam correr naquele parque. Durante as investigações da cena do crime, os investigadores encontraram um tênis, um fone de ouvido e um preservativo usado. Eles levaram esses itens ao laboratório e conseguiram criar um perfil de DNA a partir dos itens que tinham encontrado. Os investigadores também conseguiram retirar algumas amostras de DNA do corpo da Karina e também algumas amostras de DNA debaixo da unha dela e do seu telefone. A polícia acabou comparando o DNA que eles encontraram nos itens que eles acharam na cena do crime com o DNA que eles retiraram do telefone e do corpo da Karina, mas infelizmente os DNAs não foram compatíveis e depois de fazer uma análise dos dois DNA com os DNAs que estavam no banco de dados da polícia, eles não conseguiram localizar nenhum perfil que fossem compatíveis. O Philip, pai da Karina, ofereceu uma recompensa de $200 mil para quem pudesse dar um depoimento ou alguma dica, alguma pista que levasse à prisão do criminoso. A polícia acabou recebendo várias dicas, vários telefonemas, várias pessoas se apresentaram dizendo que viram alguma coisa ou que sabiam de alguma coisa, mas infelizmente, como na maioria desses casos, nenhuma dessas informações que a polícia conseguiu acabou levando ao verdadeiro responsável pelo crime. Em meio a todas essas pessoas que se apresentaram na delegacia para prestar o seu depoimento e dizer que talvez tinham visto alguma coisa, um homem que trabalhava para o Serviço Público de Nova York se apresentou na delegacia e disse que na mesma época do crime ele viu um homem negro saindo correndo do mato que ficava próximo ao parque, bem pertinho de onde o corpo da Karina foi encontrado. A polícia pediu para que ele fizesse um retrato falado daquele homem. Ele conseguiu fazer um retrato falado com as características daquele homem. E agora a polícia tinha um possível suspeito. Mas no dia 7 de setembro, mais ou menos uma semana depois do caso, o corpo de uma menina chamada Vanessa foi encontrado em uma área bem próxima onde o corpo da Karina foi localizado. A polícia e a população já começou a achar que se tratava de um serial killer, porque ela foi encontrada nas mesmas condições que a Karina foi encontrada, mas depois de uma análise e de uma investigação mais apurada, a polícia acabou descobrindo que o crime não tinha sequer nenhuma ligação. Até aquele momento, a polícia ainda não havia divulgado que tinha um retrato falado do possível suspeito
pelo crime da Corrina, mas no dia 31 de setembro de 2016, a polícia decidiu divulgar o retrato falado. No dia 2 de fevereiro de 2017, a polícia foi até a casa do suspeito, onde colheu o DNA dele e pôde constatar que o DNA era compatível com o perfil do DNA que foi retirado de Corrina e do seu telefone. Então, no dia 4 de fevereiro de 2017, a polícia revelou à população e a toda a mídia que eles sabiam quem era o suspeito e que esse cara estava sendo investigado. O homem se chamava Chanel Lewis, ele era desempregado e tinha 20 anos. Ele foi descrito como uma pessoa solitária e mentalmente instável. Chanel morava com seus pais, 3 irmãs e um filho que ele tinha no bairro do Brooklyn, em Nova York, a 5 quilômetros de onde Corrina foi encontrada morta. E além disso, o Chanel e a família dele eram vizinhos da Corrina. A polícia conseguiu ter acesso ao celular do Chanel e no celular dele a polícia encontrou algumas fotos da cena do crime, algumas fotos do corpo da Corrina e também pesquisas sobre como estava o andamento do caso. A polícia também conseguiu visualizar as pesquisas do Google dele, onde mostrava que ele havia pesquisado sobre o que era um DNA, o que fazia um promotor e o que era um ministério público. E mesmo não tendo um antecedente criminal, o Chanel dizia que ele odiava todas as mulheres e ele chegou a dizer para um professor da escola que ele estudava que se ele pudesse, ele acabava com todas as meninas da escola. Em 2013, o Chanel recebeu 3 notificações da polícia de Nova York. 2 das notificações foi por desrespeitar as regras do parque que ele frequentava, onde a Corrina corria, e uma notificação foi por ter urinado em público. Chanel Lewis, o vizinho da Corrina, foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau. A polícia acreditava que no dia 2 de agosto de 2016, o Chanel saiu de sua casa depois de ter uma discussão com a sua família, foi até o parque onde ele costumava frequentar e encontrou a Corrina e acabou atacando a menina. A polícia não conseguiu descobrir se esse crime foi premeditado ou se ele viu ela lá e decidiu atacá-la naquele momento. A mãe de Chanel disse para os policiais que quando seu filho chegou em casa naquela noite, ele estava com muitos hematomas no corpo, as roupas dele estavam rasgadas e parecia que ele tinha brigado com alguém na rua. Quando ela perguntou para ele o que tinha acontecido, ele disse que tinha sido atacado por vários homens naquela noite. E no dia 3, no dia seguinte ao crime, o Richard, pai do Chanel, levou o menino até o pronto-socorro para que pudesse cuidar dos seus cortes e dos seus ferimentos. O relatório do posto de saúde que a polícia teve acesso constatou que realmente o Chanel foi consultado naquele dia, no dia 3, e estava com seu corpo com muitos hematomas, e a história que ele contou foi que tinha sido atacado na noite anterior por vários homens. A família de Chanel se negava a acreditar que o menino era o responsável pelo crime da Corrina, e a mãe do Chanel dizia, abre aspas, meu filho é respeitoso, atencioso, ele foi criado com muito respeito e respeita muito as outras pessoas. Eu acredito que a confissão do meu filho foi forçada. Ele não é um monstro que eles querem que o mundo saiba que ele é. Ele é uma pessoa amável e temente a Deus. Fecha aspas. Mas apesar de todo o apoio que a família do Chanel estava dando para ele, depois de 12 horas de interrogatório, o Chanel acabou confessando que cometeu o crime contra a Corrina. Ele disse também detalhes sobre o caso que a polícia não havia contado a ninguém, que somente os policiais ou o criminoso poderiam saber. No dia 5 de novembro de 2018, Chanel Lewis foi julgado pela primeira vez, onde se declarou inocente de todas as acusações que a polícia estava fazendo contra ele. E no dia 9 de dezembro, o júri assistiu um vídeo onde Chanel se declarava culpado pelo crime da Corrina e também contava os detalhes de como o crime tinha acontecido. Ele disse que tinha dado mais ou menos uns 5 socos na cabeça da Corrina, tentou abusar sexualmente
dela, mas como ela lutava muito, ele não estava conseguindo, e aquilo fez com que ele ficasse com muita raiva e ele acabou perdendo o controle e matando a menina. No dia 14, uma bióloga florense testemunhou que havia uma chance em 6 bilhões de outra pessoa ter um DNA parecido com o DNA do Chanel. O júri acabou ficando indeciso e então o julgamento se encerrou com a indecisão do júri naquele dia. Então, com isso, tanto a defesa quanto a acusação tiveram mais tempo para poder conseguir mais provas e mais testemunhas. Então, no dia 4 de março de 2019, foi marcado um novo julgamento para Chanel, mas esse julgamento acabou sendo adiado para o dia 17 de março de 2019. E depois desse dia, o julgamento acabou sendo adiado mais uma vez a pedido da defesa do Chanel para que eles pudessem conseguir mais provas e mais testemunhas para tentar inocentar o menino. Mas esse julgamento acabou sendo adiado para o dia 17 de abril de 2019 e depois também foi mais uma vez adiado para que a defesa pudesse conseguir mais tempo para conseguir novas provas e novas testemunhas. Finalmente foi marcado um novo julgamento para Chanel para o dia 23 de abril de 2019. Ele foi julgado, todas as provas foram apresentadas e o júri decidiu aplicar a sentença de prisão perpétua a ele, sem possibilidade de liberdade condicional. A mãe do Chanel continua firme, dizendo que o menino é inocente e que a polícia teria obrigado o menino a confessar um crime que ele não cometeu. A sua mãe diz que por conta da sua raça, da sua deficiência e das suas dificuldades, o seu filho acabou sendo alvo nesse crime. Se Chanel cometeu esse crime brutal contra a Corinna ou se ele foi forçado a confessar um crime que não cometeu, somente o Chanel poderá dizer isso um dia. Esse foi o caso de hoje. Deixa aqui embaixo pra mim o seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse caso. Deixa aqui embaixo também se você tem algum caso que você gostaria de conhecer. Não se esquece de comentar e também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!